Amém. O que foi que eu disse ontem? Quanto maior o amor, maior o nervosismo, né? Aí o povo aqui me recebe bem, fica aí nesse negócio e tal. E eu fico, meu Jesus. Aí tudo bem. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Ontem eu estava falando de Atos para alguns amigos e amigas lá em Belo Horizonte. E eu disse, olha, o povo aqui é um povo que não vê placa denominacional, é um povo que te abraça, que te acolhe, é um povo que acredita, confia em teu ministério. Os pastores, eles vão lá e, assim, Deus tem feito na minha vida aqui muito, recebi muita ministração, muita palavra. E esse casal de pastores abriu a oportunidade para que eu fosse honrada aqui, tivesse o privilégio de lançar o livro aqui. E eu compartilhei isso com alguns, aí eles perguntaram, mas que igreja é essa? Mas que pastores são esses? Goiânia, meu bem, Atos, eu vim. Aviva, eu vim. E glória a Deus pela vida de cada um dos que estão aqui. Eu louvo ao Senhor mesmo por ter colocado Atos, por ter colocado esse casal de pastores e toda essa igreja, todos os irmãos de que eu já falei tanto assim, que moram no meu coração. Valeu, Pai, brigadão, muito obrigado. Eu queria agradecer, ontem eu esqueci de agradecer ao irmão Timóteo e à irmã Vanessa, irmão bem bleana, né, agora, ao irmão Timóteo e à irmã Vanessa. Eu queria agradecer a esses dois campeões de Deus, eles nos ajudaram muito também com o livro. Eu disse aqui ontem, eu estava já com o livro escrito, eu já estava grávida. E quando Atos entrou na minha vida, juntamente com o ministério lá de Brasília, meu ambicíssimo pastor Adriano, outro homem de Deus que foi um presente de Deus na minha vida e que também fez a diferença para que esses sonhos nascessem. O conjunto dessas pessoas na minha vida fez com que eu tivesse coragem para dar à luz. E eu louvo a Deus, porque trouxeram um menino à existência. E antes de eu começar a pregação, graças a Deus o pastor Douglas já falou, este é o livro, quem és tu? Essa pergunta é baseada na visita que os fariseus fizeram para João Batista no deserto. A gente já vai falar sobre isso. O livro custa R$20, se você quiser adquirir, está lá disponível com o Timóteo. Queria parabenizar a igreja pelo ministério de mídias da igreja, olha que chique. Perdão pela brincadeira, eu os batizo tropa de elite, olha, show de bola, parabéns, vocês mandam muito bem, faca na caveira, eu gostei de ver, é um negócio mesmo assim fantástico, glória a Deus, e que seja daqui assim para muito mais, em nome de Jesus, que Deus abençoe mesmo no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um beijaço pro meu esposo, lindo, maravilhoso, homem de Deus, me libera realmente em paz, me abençoa, todas as vezes que não pode estar junto, ele põe a mão na minha cabeça, ele ora comigo, antes de eu vir para cá, para Atos, ele ora, como é que está o povo, como é que estão os pastores, como é que estão os irmãos, aí ele ora pelo telefone, que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse evento e tal, ele é assim, e ele me abençoa muito, é um homem de Deus maravilhoso, que o Senhor me presenteou muitíssimo com a vida dele na minha vida, eu louvo a Deus por ele. Christian, te amo, gatão. Vamos lá, amém? Boa noite a todos, paz seja convosco, amém, queridos? Bom, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, nesse encerramento deste evento, Senhor, desse congresso do Aviva, meu Deus, que realmente, Senhor, nos traz uma consciência de uma aliança que deve estar viva em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, faz outra vez, fala mais uma vez, meu Deus, fala mais um pouco, Senhor, derrama mais da tua presença e mais da tua palavra. Por favor, que o nosso coração seja de fato a boa terra, que vai receber a tua semente santa. Em nome de Jesus, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, tudo que nós fizemos foi desagradável a ti, nós te pedimos perdão e te pedimos, meu Deus, nos dá condições de receber a tua palavra, nos dá condições, meu Deus, de ter uma mudança de vida a partir da tua palavra que for semeada aqui, em nome de Jesus. Assim nós oramos, e eu particularmente te peço que a partir deste momento cesse de falar a carne e o sangue, e que apenas a voz do Espírito Santo ecoe nos quatro cantos deste lugar. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor,
no livro de João. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 19 ao 28. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e lhe perguntaram: então, por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pode fechar a sua Bíblia se você quiser. Quem és tu? Como eu disse aqui ontem, nós estamos vivendo num mundo que vive uma profunda crise de identidade, não é verdade? É verdade. Quantas pessoas aí já não estão naquele embate de que não sabem nem se são homem ou mulher? O camarada nasce ou XX, ou XY, e ele não sabe se é homem ou mulher, se ele é macho ou fêmea. As pessoas hoje, elas entram nos consultórios médicos, dos cirurgiões plásticos, e se fosse para melhorar, dar uma ajeitada na carcaça, tudo bem, mas elas vão para, às vezes, fazer cirurgia plástica para ficar parecido com um animal, com um leão. Fura aqui, bota um talinho aqui. Eu já vi isso acontecer. Outras vão e entram e fazem cirurgia plástica para ficar, às vezes, parecido com um boneco. Quem não viu isso aí por aí? Aí muda todinho, bota um enxerto aqui, um enxerto ali, porque não sabem quem são. Quantos de nós não já presenciamos aquelas situações em que pessoas são inteligentíssimas, super cultas, fazem a primeira faculdade, fazem a segunda, fazem a terceira e não conseguem se formar em nenhuma. Por outro lado, quantos de nós não já conhecemos pessoas que se formam em 10 faculdades, mas não exercem nenhuma das áreas na qual foi formado? Pessoas estão vivendo grave crise de identidade. No começo do livro eu menciono sobre isso. Tem um filósofo francês que se chama Gilles Lipovetsky, que ele compara essa sociedade a um Narciso que entrou em órbita. Lembra daquela figura do Narciso? Aquele cara encantado que ficava ali olhando a imagem dele. Ele ficava plantado num lugar, não é verdade? Agora, Narciso, o grau de encantamento de Narciso está tão alto que ele vive flutuando por aí. Ele entrou em órbita e ele não para mais em nenhum lugar. Isso está acontecendo nas nossas igrejas. Crentes que não param. Crentes que hoje tratam as igrejas como se elas fossem um tipo de lugar que se oferece um serviço espiritual. Aqui tem um menu espiritual, venha e prove. Se você gostar, todos os dias nós renovamos o nosso repertório. E aí no dia que ele enjoa, ele vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. E assim, Narciso, o crente Narciso entra em órbita. E ele não consegue se identificar com lugar nenhum, ele não consegue se identificar com ministério nenhum, ele não consegue se identificar com autoridade nenhuma, ele não consegue se identificar com palavra nenhuma. Nós estamos vivendo essa crise de identidade. Nós estamos vivendo crise de identidade dentro dos nossos casamentos, mesmo que eles estejam sendo feitos na igreja. Mulheres que não sabem o que é ser uma mulher de Deus dentro de um casamento. Homens que não sabem o que é ser um homem de Deus dentro de um casamento.
Pessoas que não sabem exercer a paternidade do ponto de vista bíblico, não sabem aprender com a Bíblia. E Bíblia, ixi, pastora, está longe isso. Negócio de ler Bíblia. Do ponto de vista bíblico, não sabem levar a sua vida no dia a dia. E aí, por conta disso, a gente vê o número de divórcios crescendo no meio do povo de Deus. A gente vê um número muito grande de filhos que se pervertem, que se desviam, que não querem saber de igreja, porque meu pai foi de igreja a vida toda e nossa vida nunca mudou. A gente vê um monte de coisas acontecer e a gente fica assim, peraí, mas esse povo é da igreja? É. E tem muita gente que de fato se converteu, mas a alma ainda está bagunçada. E o pior de tudo é que a palavra de Deus nos diz, e isso é verdade, que a expectativa do mundo, a Bíblia diz no livro de Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, que a ardente expectativa do coração de toda criatura é conhecer a manifestação da glória dos filhos de Deus. E como é que nós vamos manifestar essa glória para as pessoas, se o evangelho que está sendo pregado por aí não é um evangelho simples, não é um evangelho que demonstra poder na sua simplicidade? Como é que a gente vai demonstrar glória dos filhos de Deus, se o evangelho que está sendo vivido aí é um evangelho que prega um Deus que não passa da sala de estar? É o Deus que serve para dar o carro novo, dar o carro do ano. É o Deus que serve para colocar aquele sofá com aquela poltrona reclinável. É o Deus que serve para botar a minha televisão de 75 polegadas, OLED, lá na sala da minha casa. Mas ele não passa da sala de estar. Ele não entra no quarto. Ele não trata na intimidade. É um Deus que fica o tempo todo. Esse Deus é o Deus do crente dá. E a sanguessuga, ela tem essas duas filhas, dá e dá. E terrível coisa é viver só de dá. Porque a própria palavra também diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que só viver recebendo. Como é que a gente pode definir essa sociedade? Como é que a gente pode se identificar? Como é que a gente pode tratar esses problemas que às vezes eles estão bem presentes lá no centro da nossa casa? E por mais que às vezes a gente expulse no nome de Jesus, a coisa está lá, nos assombrando todo dia. Todos esses problemas, de acordo com aquilo que eu enxergo na Bíblia, consigo identificar também, existem muitas outras explicações por aí, mas consigo identificar também como problemas que são oriundos dessa crise de identidade que nós vivemos, de pessoas que não sabem quem elas são no reino de Deus, quem é Deus na vida delas. E aí o que a gente faz? De repente, se nós olharmos para a Bíblia, e se nós voltarmos de fato às Escrituras, nós vamos encontrar esse homem chamado João Batista. Alguém que surgiu num tempo em que, por mais que às vezes a gente tenha tendência a acreditar que essas coisas não eram bem assim, nos tempos antigos, alguém que surgiu num tempo em que, desde que o mundo é mundo, essas coisas já aconteciam. Todos esses escândalos, apenas com uma roupagem diferente, eles já estavam lá presentes também. João Batista então surge também no meio de uma sociedade que passa por uma profunda crise de identidade. Um povo que não sabe quem é, um povo que não sabe o que tem que fazer, um povo que não sabe a que veio nesta terra. E de repente, quando nós encontramos o testemunho desse homem, nós vemos que ele é alguém, se nós olharmos um pouquinho para o testemunho dele, nós vamos enxergar alguém que pode nos dar uma ajuda e nos indicar o caminho das pedras, no caminho do autoconhecimento, para que nós possamos viver o poder do Evangelho de Cristo em nossos dias. A palavra de Deus diz, como nós lemos aqui nesta noite, que João Batista foi esse homem que surgiu pregando no deserto. Mas como eu disse aqui ontem, quem foi João Batista? Ele foi filho de Zacarias. Nós estudamos a história de Zacarias ontem, e essa história também está presente no livro. Filho de Zacarias e Isabel, um casal que já era, além de ser velho, foi estéril a vida toda. João Batista é esse cara que ele surge, ele nasce no meio de um contexto milagroso. Tem anjo anunciando a vinda de João Batista para a terra. Olha que maravilha. É um cara que já nasce no meio do poder. Meu nome é poder, podia dizer João Batista. Ele já nasce com a vinda dele sendo anunciada por ninguém mais, ninguém menos que o anjo Gabriel. E tem toda aquela festa. O anjo revela qual seria o nome do menino. Yohanan, como nós dissemos aqui ontem à noite, a junção de duas palavras, Yahvé e Xanã, que é graça,
que significa Deus é gracioso. O significado do nome João é Deus é gracioso. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 80, que esse João, que nasceu desse casal, que era um casal que também era acima da média, um casal piedoso, um casal comprometido com a palavra, um casal que tinha aliança no coração. Esse João, diz a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 80, que ele cresceu no deserto, e ele crescia em graça, em conhecimento e em sabedoria. Esse João, então, diz a palavra de Deus que ele surge, e quando chega a fase adulta, ele resolve pregar a palavra. Eu fico imaginando que João deve ter passado. Deve. A Bíblia não diz. Nós não temos uma história paralela à Bíblia que diga alguma coisa acerca do que Zacarias falou para João. Mas com certeza, como um bom casal de judeus, eles devem ter falado para os filhos, para o filho: filho, você é um milagre de Deus. Gente, por muito menos às vezes, a gente nem tem essa coisa tão dramática assim. Os nossos pais falam pra gente: nossa, filho, você é um milagre de Deus. Olha, quando você nasceu, eu quase perdi você. Às vezes a mãe teve um susto: eu quase perdi você, Deus salvou você. Glória a Deus, todo mundo é um milagre, amém, aleluia. Mas João realmente foi um milagre assim, bem diferente. Então, com certeza, esse casal de judeus, que valoriza de fato esse tipo de coisa, de sinais, ele deve ter passado a vida inteira ouvindo: você é um milagre. Você é o precursor do Messias. Você sempre foi cheio do Espírito Santo. Um dia, a prima da sua mãe, conforme diz a tradição cristã, Maria era prima, não é a Bíblia quem diz, é a tradição. A Bíblia diz que elas eram parentas. A prima da sua mãe chegou aqui, e você ainda no ventre mostrava o quão cheio do Espírito Santo você era. Quando o Messias, que ela carregava no ventre, chegou aqui em casa, você ficou tão empolgado, filho, que você, dentro do ventre da sua mãe, você saltava de alegria na presença do Messias, que ainda estava sendo carregado no ventre. Você sempre foi cheio do Espírito Santo. Você foi anunciado por Deus. Deus mandou o anjo Gabriel para falar para a gente aqui que um dia você nasceria. Foi um milagre. Deus abriu a madre da sua mãe. Ela passou a vida inteira sem poder ter filhos, e na sua velhice Deus resolveu provar que Ele se lembra daquilo que Ele promete. A palavra de Deus diz que esse João, que deve ter ouvido essas coisas, eu imagino, ele vai então um dia, e ele resolve ir para onde? Ele passa a vida inteira ouvindo dos pais do pai que era sacerdote. Imaginemos, tá? Ele passa a vida: você é um milagre. Olha, nós somos uma família de sacerdotes, e você é um milagre, e você foi escolhido por Deus, você é o precursor do Messias, você é o cara que vai anunciar a glória de Deus e a vinda do Messias para essa terra. Ora, ele foi preparado a vida inteira para ser alguém que ia exercer o ministério. Com ele não tinha erro. E de repente, esse filho de pastores, esse filho de pastor, que cresceu nesse ambiente favorável, na hora que ele vai ser lançado para o ministério, onde ele vai abrir a igreja dele? No melhor bairro da cidade. Ele vai abrir a igreja dele no bairro onde as casas são as mais caras da cidade, no ponto mais favorável. É lá que ele vai abrir a igreja dele? Ele vai abrir a igreja dele, ele vai plantar a igreja dele num lugar onde ele com certeza vai ver que as pessoas vão chegar com facilidade. Não, deixa eu ver, agora Deus está me chamando para o ministério, peraí, eu tenho que ser estratégico, eu tenho que ter estratégia. Como o pastor Glenn pregou aqui, tem que ter estratégia. Vamos ver onde é que eu vou plantar a igreja, porque Deus me chamou, Deus me vocacionou. Então eu tenho que ser num lugar, eu tenho que ter visão eu tenho que ter uma visão acima dos montes. Deixa eu ver, deixa eu escolher o melhor lugar, a melhor estratégia. Ele não se preocupa com nada disso. A palavra de Deus diz que ele vai para o deserto. Deserto, um local inóspito. Deserto, um local que não era aconchegante. Deserto, um local que não tinha as melhores poltronas. É lá, é bem ali, naquele lugar que parece ser desfavorável, que parece que não vai dar ninguém. É lá que João vai abrir a igreja que Deus vocacionou para plantar naquele lugar. E de repente ele começa a pregar. E João, quando vai se preparar para pregar, ele não veste o melhor terno. Olha só você. Ele não veste, ele não coloca o melhor perfume, ele não coloca a melhor calça, ele não calça o melhor sapato, ele não tira o Ricardo Almeida lá do fundo do guarda-roupa para dizer assim: agora eu vou arrasar. Ele não faz nada disso. Ele não se preocupa em comprar o melhor microfone, porque sabe, não pode dar microfonia, não pode estourar, o som tem que estar... Nada. Ele diz a palavra de Deus
se utilizando de um recurso, de um psicodrama, associando a sua imagem àquilo que ele passou a vida inteira, imagino eu, ouvindo. Ele vai se vestir como os profetas antigos, e ele mete no corpo um pelo de camelo, e ele vai para o deserto, comer o quê? Gafanhoto e mel silvestre. A gente pode definir João então, como um cara que era no mínimo esquisito. O cara vem de uma família sacerdotal, de repente, vai filho, vai para o ministério. Ao invés dele escolher os Estados Unidos, ele vai escolher o sertão nordestino. Dá para entender a cabeça desse cara? E de repente no sertão nordestino ele não vai assim mostrar um padrão diferente para o povo de lá. Ele vai dizer assim, não gente, olha, aqui é pelo de camelo e é gafanhoto que a gente vai comer. Tem estudiosos por aí que dizem que João não comia gafanhoto. Eu acho que é porque é estranho demais para esse povo, né? Mas, se nós formos ver em Levítico, no capítulo 18, existe uma relação, no capítulo 11, existe uma relação de animais que eram considerados puros ou impuros para o consumo do povo no deserto. O gafanhoto era um animal puro para consumo. O camarada lá só fazia tirar as perninhas, tirar a cabeça do gafanhoto e crau, gafanhoto para dentro. Pode acreditar. Até hoje o povo do Oriente Médio costuma comer gafanhoto. Em 2012, mais ou menos, saiu uma pesquisa aí, salvo engano, da Universidade de Harvard, que descobriram que o teor de proteína encontrado proporcionalmente numa porção de gafanhoto, ele é maior do que a proteína que a gente tem num bifão de boi. Veja só você, mas eu não abro mão da carne vermelha. Pode, se você quiser meter gafanhoto para dentro, pode ficar à vontade. Não, comigo não. A palavra de Deus diz que esse João, que na hora do almoço chamava a galera e ó, bora num gafanhotinho, assadinho, bonitinho, que chegava e vestia a pele de camelo, e que foi pregar no deserto, e para colocar mais drama na situação, ele não foi pregar uma mensagem docinha. Se você vir o conteúdo do que João pregava, o que ele pregava? Exortação. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Quem é que gosta de ouvir essa mensagem hoje em dia, gente? E o povo na época era um povo meio sofrido, a expectativa de vida era baixa, o povo não tinha nem sequer esses centros médicos aí, públicos, que a gente às vezes se mata na fila para receber um atendimento, nem isso tinha. Era um negócio que a galera morria cedo, a galera não tinha bom atendimento médico, não tinha nada, muita gente pegava lepra, era um negócio absurdo. E para esse povo que era sofrido, o que João foi pregar? Exortação. Arrependam-se, porque está chegando o reino de Deus. Não teve esse negócio de, coitadinho desse povo, é um povo que vive doente, é um povo tadinho, senta aqui bebê, olha, Deus vai te dar todo o ouro da face da terra, porque toda essa sofrência que você... Não foi isso que ele disse. Ele não estava preocupado se o povo estava sofrendo as mazelas terrenas, ele estava preocupado de o povo não sofrer as mazelas do juízo futuro. E de repente ele começou a pregar juízo para aquele povo. Então esses são ingredientes que nos fazem acreditar antecipadamente que João foi a plantar uma igreja que tinha tudo para não dar certo, num lugar ruim, desconfortável. O povo não tinha um acesso muito bom. Para chegar naquele deserto, era um negócio assim que tinha que sair do conforto da sua casa para ir pegar sol na muleira. Pelo amor de Deus. E ainda vou ouvir um cara esquisito pregar na minha cabeça que eu tenho que me arrepender. Eu não já sou judeu, eu não já sou circuncidado, eu não sou filho de Abraão. Tem que me arrepender de quê, rapaz? De manca. Pasme, a igreja de João, com todos esses ingredientes, bombava no deserto. A palavra de Deus diz, lá na frente, Lucas capítulo 6, que o próprio Jesus vai atestar isso. Ele diz, olha, essa multidão todinha que está saindo aí para ver João. Ele diz isso. Quem que eles estão indo ver? É uma multidão. Pessoas que estão saindo das suas casas. E pessoas de todos os lugares, de todas as patentes, de todas as profissões. Tem gente, tem galera de Roma, tem soldado romano, tem judeu, tem gentio. Todo mundo está fluindo para o deserto para ouvir a mensagem de um pregador esquisito que fala, arrependam-se. Por que a igreja de João bombou? Porque ele não era um homem que estava preocupado em adaptar a mensagem para de repente fazer dela uma estratégia para atrair gente.
Ele não era um homem que estava preocupado em adaptar o tema. Ai meu Deus, eu tenho que ver um tema bonito, que cause impacto. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em cumprir o propósito de Deus na vida dele, que era preparar o caminho para que viesse o Messias. Não tem como dar errado. Não tem como as pessoas não se atraírem por esse tipo de evangelho que é simples, mas verdadeiro e poderoso. Mas que não é empolado, que não é cheio de frufru, que não é cheio de estratégia, que não pega a última moda, sabe, do que está acontecendo ali naquela igreja que está dando certo, para ver se dá certo na minha também. Não, ele estava preocupado em cumprir aquilo que Deus havia mandado ele fazer, que era pregar o evangelho e preparar o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que a igreja de João encheu. Igreja, você sabe, né? Eu estou aqui falando no sentido figurado. Ele foi pregar no deserto, naquela época não tinha igreja como a gente tem hoje aqui. Mas o fato é que João bombou, cresceu, multiplicou. Foi um negócio assim absurdo, extraordinário. Tão extraordinário, que até os fariseus, a alta cúpula do sistema religioso judaico, saíram, eles resolveram sair dos seus gabinetes confortáveis, pastorais, para ir lá no deserto, porque João era a última moda. Rapaz, sabe quem é que está fazendo sucesso no deserto? Um tal de João Batista, o camarada, viu? Cabra é doido, viu? Ele abriu a igreja no deserto, o negócio está bombando lá. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos lá mostrar que nós estamos na moda. Vamos lá mostrar que ser evangélico está na moda. Vamos fazer a selfie. Vamos bater a foto para ficar bonito. Vai ficar legal, vamos lá. E eles foram cantando. Lá, 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 lá. Quando João viu, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 3, que João, na hora que viu ele chegando, viu e disse, recebeu da melhor forma que o espartano podia receber. Gente como essa. Ele disse, raça de víboras. Quem vos ensina? Já pensou, gente? Você chega aqui, prefeito da cidade, todo encalacrado com corrupção, mas ele chega e olha, está na época de eleição, vamos lá, olha, vamos lá naquela igreja que tem 1000 membros, que está fazendo sucesso, aquela igreja que tem 85 mil membros, está fazendo sucesso, vamos lá, que a gente vai falar, o pastor vai botar a gente para sentar no altar. Já pensou? Imagina se o pastor um pastor de uma igreja dessa, de 85 mil membros, vamos imaginar. Olha quem chegou, gente, doutor fulano, o prefeito da cidade, o governador, entra doutor, tem um lugar aqui, não, ele não fez isso. João, na hora que ele viu, ele sabia que a vida das pessoas, daquelas pessoas que estavam buscando ele ali, estava tudo errada, estava toda torta. Eles estavam procurando batismo apenas para mostrar que eles estavam na onda também. E João desmascarou eles na frente de todo mundo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não me interessa se vocês são doutores, não me interessa se vocês são filhos de Abraão. E não vem com essa história de presumir, eu sou filho de Abraão. Porque se Deus quiser, dessa pedra, Ele pode suscitar filhos a Abraão. Procurem corrigir a vida de vocês, antes de ficar se utilizando dos símbolos religiosos para ficar mascarando o podre que está na vida de vocês. Porque está posto o machado à raiz. E Deus vai cortar. A Bíblia diz que eles fazem o quê? Os fariseus. Eles não saem de lá felizes. Eles não saem de lá alegres. Só que fariseu é um bicho engraçado. O fariseu é assim, quando ele é desmascarado, quando ele é assim envergonhado na frente de todo mundo, ele teme a multidão. Ele não vai confrontar, pastor. Ele não vai bater de frente com a autoridade. Ele sabe que aquela autoridade ali é respeitada pelo povo. Então, o fariseu chega para o pastor Glenn e vai dizer assim, beleza, fica aí em paz, tudo bem. Ele sai fazendo cara de coitadinho. Mas ele é dissimulado. Ele é ardiloso. Ele não confronta na frente de todo mundo porque ele tem medo da multidão. Mas por trás, ele tem o espírito de Absalão. E ele vai começar. Pastor Glenn botou aquele negócio lá colorido, está investindo nas mídias, mas se fosse eu. Ele começa a falar pelas costas. Ele começa a apontar defeitos sorrateiramente. Ele começa a tramar e arquitetar para ver como é que ele faz para derrubar aquele cara daquele lugar. Ele não pode falar mal de João Batista diante da multidão, porque a multidão gosta de João Batista. João Batista é carismático, mesmo dando paulada no povo todo dia. Eu costumo comparar João Batista à figura de Maximus Aurelius Meridius, o gladiador. Eu gosto de filme. O cara era doido. Ele perdeu o posto de general romano.
Aí ele foi lutar nas arenas. E de repente ele chega lá, nas arenas dos gladiadores. Ele começa nas arenas mais simples. É como se fossem aqueles campos de futebol mais simples do bairro, tal, não sei o quê. Ele vai ganhando todas. E o povo vai gostando dele. Rapaz, esse cara é bom, ele mata todo mundo. Ah, glória a Deus, mata todo mundo. E ele vai ascendendo, até que ele chega no Coliseu. Porque o imperador que matou o pai resolve. Eu não estou dando spoiler não, gente, porque o filme é de 2000, pelo amor de Deus. Se você não assistiu, vai lá. Assistiu? Vai lá que vale a pena. Ele chega no Coliseu. E no Coliseu, ele está revoltado, porque a família dele morreu, foi aquela tragédia. E o imperador, que ele gostava muito, o filho do imperador matou, ainda assumiu o lugar do pai. E ele está aqui louco da vida. E ele sai matando todo mundo. Aí um dia o imperador, ele vence lá uma luta, o imperador faz sinal para ele matar aquele cara que ele venceu. E ele contraria o imperador, ele, não faço, porque você é um traído, não vou fazer, não vou matar. E de repente o povo que queria ver sangue, quando Maximus não mata, o povo começa a aplaudir Maximus. O povo aplaude Maximus quando ele mata e quando ele não mata, porque o cara assim, o que eu faço, o povo está doido, ele vai aprovar. João Batista era mais ou menos assim, sabe por quê? Porque ele não estava preocupado com a opinião. Ele estava preocupado em cumprir o propósito de Deus na vida dele. E de repente os fariseus pegaram esse cara no meio do caminho. E quando eles pegaram esse cara os envergonhou. Eu fico imaginando eles voltando para casa e dizendo, raça de víboras, como ele pôde? Mas ele vai ver. A gente volta lá e a gente vai pegar ele bonitinho. E João Batista, diz a palavra de Deus, estava batizando no deserto. O batismo aplicado por João Batista, provavelmente, a Bíblia não diz, mas existe uma história paralela que nos fala, que os primeiros que surgiram batizando, pode ter sido uma comunidade chamada de essênios. Eles foram umas pessoas que resolveram sair, se separar dos centros religiosos de Jerusalém, porque lá eles começaram a constatar muita corrupção no meio da vida religiosa, entre os sacerdotes. E eles resolveram se separar. Viraram uma comunidade monástica, que é conhecida como a comunidade de Qumran. Eles foram os responsáveis por preservar os manuscritos do Mar Morto. Chegaram lá e eles começaram a adotar um estilo de vida diferente que se tinha na cidade. Eles se isolaram no deserto. E no deserto, eles foram instituir práticas de vida que promoviam bons costumes entre eles. Eles primavam pela leitura assídua da palavra de Deus, por preservar os bons costumes, por não se envolver com corrupção. Eles cultivavam entre eles costumes simples. Olha, a gente só troca a roupa aqui, isso é deles. A gente só troca a roupa aqui se for necessário. A gente não vai ficar se matando para viver usando as melhores marcas. Era um povo mais simples. Era uma seita monástica que tinha rituais de aceitação para entrar nela, altamente rígidos. E eles começaram a instituir a lavagem pela água como um símbolo de purificação para aqueles que queriam ou ingressar ou abandonar a vida gentílica, dizer, eu não sou mais um gentio, eu agora passo a ser judeu. Eles aplicavam isso para essas pessoas, ou para aqueles que queriam ingressar na comunidade e se tornar um essênio. Eles foram os primeiros então que surgiram com esse símbolo da lavagem pela água, para demonstrar que a pessoa estava arrependida da vida pregressa e agora ela estava adotando um novo estilo de vida. Mas eles faziam isso para quê? Para as pessoas se tornarem ou judias, ou então para que elas se tornassem um daqueles que compunham a seita dos essênios. É provável, é possível, melhor dizendo, que João Batista tenha feito parte dos essênios. O historiador Flávio José, ele vai nos dizer que os essênios, eles chegaram a ser uma comunidade que tinham cerca de 4.000 pessoas que viviam no deserto com eles. E eles tinham o costume de receber crianças para que elas fossem doutrinadas nos seus ensinos. Porque muitos pais viam que em Jerusalém a corrupção estava demais. Então, para que seus filhos não fossem ensinados por corruptos, o que é que eles faziam? Eles mandavam as crianças para o deserto para serem ensinados, diz Joséfo, não é a Bíblia, para serem ensinados pelos essênios. E a palavra de Deus diz que João, ele cresceu no deserto. É provável que os pais de João, que eram muito piedosos e muito ligados na palavra, tenham dito assim, não vamos mandar João para um centro corrupto, vamos mandar ele para
para os essênios. É possível que isso tenha acontecido. E é possível que dali João tenha tirado ingredientes para que ele pudesse exercer o seu ministério. Ele aprendeu muita coisa. Mas se João fez parte dos essênios durante a sua infância e adolescência, certamente na fase adulta ele abandonou. Porque os essênios, eles eram exclusivos, eles eram separados, eles não se misturavam. João aceitava todo mundo que vinha para ele. Provavelmente por causa disso, se um dia ele foi essênio, ele deixou de ser com certeza na sua fase adulta. O fato é que João vai, e nesse sentido, ele estabelece a igreja, ele aplica o batismo, ele recebe as pessoas, ele batiza todo mundo que queria se arrepender, que demonstrava arrependimento genuíno, ele corrige as pessoas que precisam de correção, e de repente, depois que ele corrige os fariseus, eles voltam lá com essa pergunta, aparentemente simples: quem és tu? Parece que não tem nadinha por trás disso, não é verdade? Parece que é uma pergunta simples. É um negocinho assim: ei, como é mesmo teu nome? Ei, como é mesmo teu nome? É o quê? É o quê? Eu esqueci. Não é nada disso. Os fariseus sabem o que estão fazendo. Eles saem de lá com essa simples pergunta. E eles chegam bem no centro da igreja de João. Na hora, imagino eu, de uma das reuniões principais. E eles chegam lá dizendo: quem és tu? Na frente da mesma multidão que outrora eles foram envergonhados. Existe um ardil aqui sério, que está sendo executado para que João seja apanhado no pulo do gato. Eles lançam a pergunta de uma multidão que admira João, que segue João, que aplaude tudo que João faz. As pessoas que iam procurar João, elas não estavam só ouvindo um pregador que era o pregador da moda, elas estavam praticando aquilo que aquele homem falava. Elas se batizavam, elas gostavam da pregação e elas praticavam o que ele dizia. Na frente dessa multidão, a palavra de Deus diz que os fariseus fazem essa pergunta: quem és tu? Tem muita coisa aqui em jogo. Tudo que João dissesse poderia ser usado contra ele no tribunal da Inquisição judaica. Os judeus arquitetaram um plano e enviaram os fariseus para que os fariseus fizessem essa simples pergunta: quem és tu, João? Quem és tu? Na hora que eles lançam a pergunta no ar, eu fico imaginando que um silêncio se faz, do jeito desse que está aqui. Eu fico imaginando. E sabe aqueles filmes da nossa adolescência que o professor faz uma pergunta para um aluno despreparado e todo mundo vira? Eu fico imaginando que foi mais ou menos isso. Quem és tu? E o povo, tudo que João dissesse ia causar um alvoroço. E as pessoas estavam esperando. E de repente, a resposta que João Batista vai dar, ela é tão impactante para João, o apóstolo, que João, o apóstolo, que é judeu, registra 2 vezes. Para um judeu repetir a mesma coisa numa sentença desse tamaninho, é porque a resposta de João Batista foi realmente impactante. A palavra de Deus diz que João, o apóstolo, ele registra 2 vezes. E João confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Você sabe o que está acontecendo aqui? Os fariseus, eles armaram uma cama. E de repente João, como todo e qualquer bom pregador, ele poderia ser seduzido pelo ego. De repente João, que estava na crista da onda, que estava cheio do poder, que estava cheio da aprovação, que estava cheio da bajulação talvez de alguns, ele podia ser captado pelo ego. Ele podia tropeçar no próprio ego. Ele podia dizer: olha, rapaz, a minha igreja bomba, eu tenho unção, eu cuspo aqui, o cara é curado, eu meto a minha mão assim, o cara cai, o outro cura, o outro... Rapaz, eu sou o cara, eu sou o Cristo. Era mais ou menos isso, talvez, que eles estivessem tentando arrancar. E de repente eles perguntam e lançam no ar: quem és tu? E João, que estava na crista da onda, como eu disse aqui agora há pouco, ele podia dizer: olha, Deus tem derramado muito poder na minha vida. A mão de Deus está aqui, como o pastor Glenn falou no primeiro dia, sabe? A mão de Deus está aqui nesta igreja. O meu ministério é um ministério diferenciado, acima da média, acima do bem e do mal.
eu até que posso ser talvez uma espécie de Cristo. E de repente aquela multidão que estava esperando aquela resposta, recebeu aquela resposta impactante de João: eu não sou o Cristo. Você sabe o que João está dizendo com isso? Não interessa o quanto eu pregue, não interessa o sucesso que meu ministério faça, não interessa os melhores acordes que eu arranque da minha guitarra, não interessa as palavras mais inefáveis que eu diga quando eu estou pregando, não interessa se quando eu erro a minha mão, centenas caem pelo poder de Deus, não interessa se todo mundo chora quando eu canto, não interessa qual é o dom que há em mim, eu não sou Deus, eu nunca vou ser Deus, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, e eu não passo de um servo dele. Eu não sou Deus. Por mais que o Senhor me engrandeça, por mais que o Senhor me dê sabedoria, por mais que o Senhor me dê eloquência, por mais que o Senhor me dê poder, eu nunca vou ser Deus, porque dele é a glória, e a glória dele ele não divide com ninguém. Não há ninguém que possa se assentar no trono de Deus e se fazer semelhante a ele. O primeiro que tentou fazer isso, caiu e está com os dias contados para arder no lago de fogo e enxofre, que é Satanás. Não tem ninguém. E às vezes o homem recebe isso aqui, desse tamanhinho. É uma pessoa que de repente eu sonhei, deu uma revelação, ai meu Deus, e ela aceita ser o guru espiritual da outra. Ai Jesus, a pastora Ana teve um sonho comigo, aí lá vem a minha seguidora, ai eu sou a seguidora, já imaginou? E eu vou alimentando aquele tipo de coisa, eu sou a guru espiritual desta pessoa, ela depende de mim. Depende não, filha. Eu sou tão falível quanto você. Eu posso tropeçar tanto quanto você. Eu dependo de Deus tanto quanto você. Só existe um Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, e que tem a terra como estrado dos seus pés. Então, bonitona, por mais que Deus te engrandeça, por mais que Deus te dê um nome, por mais que Deus te dê dons e talentos e revelações, nós não somos Cristo. Nós dependemos de Cristo, nós somos seguidores de Cristo, nós precisamos de Cristo. A palavra de Deus diz que é isso que João está dizendo. Em outras palavras, é isso que João está fazendo. Ele está falando: olha, vocês estão vendo essa galera todinha aqui me seguindo, eu posso ter 1 trilhão de seguidores no Instagram, mas eu nunca vou ser Deus. Não sou o Cristo. A tentação não para por aí, porque os fariseus, porque fariseu é assim, ele sabe encher a paciência. Ao invés deles se satisfazerem com aquilo que João está dizendo, o que é que eles fazem? Eles insistem. É tipo aquelas discussões teológicas intermináveis. Não, porque arminianismo, não, calvinismo. Eu não estou aqui para entrar no mérito da questão não, mas tem uma hora que isso tem que parar, gente. Ah, pelo amor de Deus, prega Cristo, acabou. E eles continuam. Olha, tá bom, João, a gente te deu a chance, viu? Você bem que podia ser algo mais do que você está dizendo aí que você é. A gente te deu a chance, a galera toda te segue aqui, rapaz. Por que você não diz? Para que ser só um pastorzinho? Você pode pegar um título maior. Para que esse negócio de ser só um bispo? Você pode ser apóstolo. Já pensou? Você não pode ser só um bispinho. Negócio de bispo, pastor, é muito pequeno. Seja apóstolo, ó, diferenciado. O despautério é tanto que outro dia eu vi um pregador aí dizendo: daqui a pouco está surgindo uma nova categoria, a de vice-deus, porque o povo está gostando desse negócio. E João diz: não sou o Cristo, eu não sou aquilo que Deus não me chamou para ser. E quando eles não conseguem fazer com que João mesmo caia na malícia de ser alguma coisa que Deus, por conta própria, quando eles não conseguem fazer com que João, por conta própria, assuma uma identidade que não é a sua, eles começam agora a fazer o quê? Eles começam a sugerir, porque é assim que o fariseu faz. Primeiro ele bota a cama lá e espera você cair nela. Deixa eu ficar falando mal aqui do pastor o dia todo, que daqui a pouco ele mesmo vai falar. Ou então deixa eu só lançar uma pergunta no ar, que daqui a pouco ele tropeça e fala. Daqui a pouco ele usurpa a glória. Daqui a pouco ele está desejando o cargo do outro. Não, João não caiu nessa. Aí o que é que eles fazem? Eles começam a sugerir: olha, já que você não quer ser o Cristo, quem sabe você não é Elias, hein? Olha só, João, que coisa, ó. New Age, ó. Vamos viajar nessa onda. Um negócio assim, sabe, meio esotérico.
Um Elias que ressuscitou e de repente veio e você encarnou ele, ó, reencarnação. Que coisa que aparece bem na Globo, João. Bora lá? É bom. Essa doutrina é boa você abraçar essa doutrina no seu ministério. Elias, o reencarnado. Já pensou? Quem sabe você é o profeta. O que os fariseus estão fazendo aqui? A palavra de Deus diz em Malaquias que Deus, através do profeta, ele promete, na Bíblia, em Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, eis que eu envio Elias adiante da minha face. O que Deus está falando aqui? Ele está falando que ele ia ressuscitar Elias para Elias vir de novo? Não. Ele está falando que ele ia mandar Elias de novo. Elias está lá, na festa, no céu, e de repente Elias, acabou a farra, volta para lá para o sofrimento de novo. Quem é que quer um negócio desse, gente? Ninguém quer. Chegou lá, experimentou do melhor, vai descer de novo? Deus não faz esse negócio desse não. Deus é Deus, ele é Deus benevolente. Eles não estão falando disso. O próprio Jesus vai confirmar também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, que João Batista é o Elias que já veio. O que Jesus está querendo falar com isso? Ele está falando que o Espírito que agia na vida de João Batista trazia poder e trazia um desempenho ministerial semelhante ao que acontecia no ministério de Elias. O Espírito e o poder que estavam sobre Elias eram o mesmo que agia sobre João Batista. É isso que a palavra está falando. E João disse, não vem com essa onda esotérica para o meu lado, não sou Elias. E de repente ele sugere, então você é o profeta? Moisés, antes de Deus chamar ele para a glória, a palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, que Moisés disse, olha, depois de mim vem um profeta, a ele vocês vão ouvir, vocês vão fazer tudo o que ele disser. Moisés está falando do Messias. E a palavra de Deus diz que agora eles estão mais uma vez com uma nova roupagem no discurso, tentando incutir essa ideia na cabeça de João. Então você é o profeta? Vamos mudar o argumento, mas a armadilha é a mesma. E João disse, não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Eu não sou aquilo que vocês querem aqui armar para eu dizer que eu sou. E eu também não sou aquilo que vocês querem me encaixotar para me sugerir para que eu seja. Não sou. Se essa não é a minha unção, se esse não é o meu chamado, se essa não é a minha vida, eu não sou. Qualquer que seja a estratégia, seja por indução, seja por sugestão, não, eu não sou aquilo que a sociedade quer que eu seja, aquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu sou aquilo que Deus designar que eu vou ser. Mas o sucesso de João Batista, creio eu, para que ele pudesse saber muito bem quem ele era, primeiro ele teve que defender quem ele não era. João não saiu dizendo quem ele era. Primeiro, ele teve que mostrar para a sociedade quem ele não era. E é aqui que muito crente começa a tropeçar. Essa sociedade está nos sugerindo coisas, está nos sugerindo a mesma coisa. O que tem? Você está na faculdade. Qual o problema? Senta aqui e bebe com a gente rapidinho. Qual o problema? Você toca tão bem, Deus usa tanto a sua vida. Desce desse altar e vai para o motel, porque vocês já vão casar mesmo. Qual o problema? O que tem? Não tem nada a ver, nada demais. Deus já sabe que a aliança entre vocês está selada. Isso não é fornicação não, rapaz, só se vocês não fossem casar. O que tem? Qual o problema? Qual o problema de repente você querer mostrar que esse cargo que está disponível na igreja é o seu? Qual o problema? O que tem? Foi Deus que te chamou? Foi Deus que te colocou naquele lugar? É a palavra de Deus que está dizendo para você, toca no altar da igreja e depois vai para o motel? Se Deus não te chamou para isso, para que você possa dizer quem você é, primeiro você tem que dizer quem você não é. Eu não sou um fornicador. Eu não sou alguém que toca muito bem na igreja, que canta muito bem no louvor. Eu não sou alguém que prega muito bem a palavra e que depois vai se envolver com o adultério, e que depois vai se envolver com a mentira, e que depois vai se sujar com a corrupção, ou vai se encalacrar naquilo que não presta. Deus não me chamou para isso. Quantas pessoas estão presentes no nosso meio com a vida arruinada, homens que têm todo o potencial para serem tremendos homens de Deus, estão levando uma vida arruinada porque não sabem dizer, eu não sou o homem dessa mulher. Mulheres que estão aí cativas do sentimento, porque não sabem dizer, eu não sou a mulher desse homem. Quantas pessoas estão com a vida arruinada, porque não sabem dizer, Deus não me chamou para esse negócio, Deus não me chamou para essa sociedade, eu não vim para isso.
para que você possa responder com eficácia quem você é, primeiro você vai precisar dizer quem você não é. Primeiro você vai ter que ter autoridade e até muita força de vontade para dizer: eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para ser mais um na multidão. Eu não estou aqui para imitar modelo. Eu não estou aqui para ficar enxertando o meu ministério de estratégia, para ficar copiando o modelo dos outros. Eu não vim ser chamado para isso. Então, quando eles ouvem a resposta de João, eles agora deixam João à vontade para dizer: então, João, já que tu não és o Cristo, tu não és Elias, tu não és o profeta, a gente quis tanto te ajudar no teu ministério, para o teu ministério bombar ainda mais. De 100 mil seguidores você ia pular para 1 milhão, Zezão. Mas tá bom, fala aí quem tu és. Agora João vai ter liberdade para que ele possa definir a sua identidade. Depois que ele diz quem não é, João agora vai ter liberdade, sem sugestão de ninguém, para dizer quem ele é. E o que é que ele faz? Ele podia ter dito a essa altura do campeonato: olha, eu sou um filho de Deus. Não estaria errado. Ele podia ter dito: eu sou um seguidor de Jesus. Não estaria errado. Ele podia ter dito: eu sou filho de Zacarias. Estaria errado? Não. Ele podia ter dito: eu sou alguém que batiza no deserto. Estaria errado? Não. Mas João é cirúrgico quando ele vai definir a identidade dele. Ele não é genérico. Ele não é um negócio assim que todo mundo é. Ele não é um negócio que, sabe, eu sou um filho, eu sou o filho de fulano, sabe, eu sou aquele cara que tem uma empresa, sabe, eu sou aquele cara que se formou em farmácia. Ele não é genérico, ele é preciso. E a precisão dele lhe confere uma autoridade que não se compara a nenhuma outra. Ele vai buscar definir a identidade dele em nenhum outro lugar, a não ser na própria palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus diz que João abre a boca, e no melhor estilo Roberto Carlos, ele chega para aquela multidão e diz: vocês sabem aquele cara que Isaías profetizou lá no passado, há mais de 700 anos, que vocês estão esperando? Vocês sabem aquele cara? Esse cara sou eu. Parece arrogância, né? Parece arrogância, mas não é. A gente vai ver lá na frente. Ele diz tranquilão da cima: esse cara, aquele cara que Isaías profetizou, ele está falando ninguém mais, ninguém menos do que eu sou esse cara. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as suas veredas. Eu sou esse homem. Quando eu me deparo com essa resposta de João, eu me pergunto: será que eu e você temos essa autoridade bíblica que a gente não ganha citando versículos isolados? Será que eu e você temos essa capacidade bíblica que a gente não ganha só sentado ouvindo um único dia da semana? Será que eu e você temos essa autoridade, esse conhecimento bíblico para definir a nossa identidade a partir de uma coisa que Deus está falando na sua palavra? Será que o seu nível de intimidade, de relacionamento com a palavra de Deus é tão intenso e tão profundo, a ponto de você saber quem você é, a partir daquilo que Deus está revelando na sua palavra? Será que você come tanto a palavra de Deus, você lê tanto a Bíblia, você se relaciona tanto com Deus da palavra, a ponto de você já ter entendido qual é o propósito de Deus na sua vida, e o que é a sua vida, o que a sua vida representa nesta terra, através da palavra de Deus? O que João está fazendo é isso. João certamente ele ouviu muita história do pai dele, mas teve uma hora que ele foi meter a cara no livro, ele foi meter a cara nos manuscritos, ele foi se identificar com os manuscritos, até que a visão não foi mais a do pai dele, a visão passou a ser dele, porque ele passou a desenvolver o relacionamento dele com Deus. Ele passou a se relacionar com Deus da palavra. Não foi só mais aquele cara que, tá muito bom dia de domingo, que palavra maravilhosa do pastor Glenn, ótimo. Aí passa a Bíblia a semana inteira empoeirada lá em cima do sofá. Não, ele deixou de ser esse cara, se ele foi algum dia. Acho que nunca foi.
Ele começou a se relacionar com a palavra, ele ouviu as histórias do pai, ele foi criado naquele ritmo, e de repente, teve uma hora que foi ele e a palavra, a ponto de ele se identificar. Não é mais por causa do meu pai, não é mais por causa das histórias da minha mãe, é porque eu conheci o Deus da palavra, e ele me revelou na palavra quem eu sou. Será que eu e você, quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus que tem poder, não é um livro qualquer, ela fala tanto conosco, a ponto da gente ler aquele versículo e dizer: eu sei que Deus escreveu isso aqui para 1 trilhão de outras pessoas, mas esse sou eu, esse versículo aqui fala da minha vida, esse capítulo aqui, Deus está revelando quem eu sou. Deus me revelou a minha identidade na sua poderosa palavra, no evangelho simples, que é poder para a vida daqueles que creem. Será que eu e você temos cultivado esse tipo de relacionamento com a palavra de Deus? Foi o que João fez, e foi por isso que deu certo na vida de João. A palavra de Deus diz, sabe esse cara que Isaías profetizou, sou eu. A Bíblia diz que quando ele define a identidade dele na palavra, o que é que ele vai fazer? O que é que os fariseus vão fazer? Os fariseus viram para ele e dizem assim: tá bom, então tá, beleza, a gente está satisfeito e vão embora. Não. Quando os fariseus não conseguem deturpar a identidade de João, macular a identidade de João, perverter a identidade de João, quando eles não conseguem atacar a identidade de João, o que eles vão passar a atacar? A obra de João. Quando os fariseus, que todos nós temos que lidar com eles, quando eles já não atacam a nossa identidade, eles atacam aquilo que nós fazemos, e eles vão questionar aquilo que você faz, e eles vão dizer para João: tá bom, João, você não é o Cristo, você não é Elias, você não é o profeta, e você está dizendo que você é essa voz que clama no deserto. Então, por que tu batizas, já que não é o Cristo? Eles não estão mais atacando a identidade de João, eles estão atacando agora o que João faz. Estão atacando com argumentos aparentemente teológicos. Eles estão dizendo para João: se você não é o Cristo, você não tem autoridade para fazer essa obra que você está fazendo. Sabe o que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo: olha, o povo judeu é um povo escolhido, já está tudo normal, somos descendentes de Abraão, a gente já é circuncidado, ninguém aqui dessas pessoas que estão se batizando contigo precisa ser batizado não, João, porque biblicamente falando, eles podiam até citar essa expressão, já viu, na boca do fariseu? Porque biblicamente falando, isso aqui não é. Eu fico imaginando, João, haja paciência para lidar com esse povo. Vamos lá. Vocês estão impressionados porque eu estou batizando com água? Rapaz, vocês estão escandalizados por causa dessa aguinha aqui que eu estou usando, que é um elemento simbólico, é um negócio que só serve para sinalizar arrependimento. Vocês estão aí questionando isso. Isso aqui é pequeno, isso aqui é pouca coisa, isso aqui é um sinal, isso aqui é só um símbolo, mas depois de mim vem um que já está no nosso meio, e ele vem batizando com o Espírito Santo e com fogo. Vocês estão impressionados porque eu oro e o povo chora? Vocês estão impressionados porque eu fiz uma oração aqui e neguinho levantou do leito e foi curado do câncer? Vocês estão impressionados com isso? Gente, depois de mim tem um que vem, que ele não faz só isso, que ele me deu autoridade para fazer. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele transforma vidas, ele escreve o nome de um pecador arrependido no livro da vida. Ele não é só esse negócio de expulsar demônio, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, é ele quem cura, e é ele quem um dia vai voltar para resgatar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele faz obras muito maiores do que essas que eu faço. A Bíblia diz, a Bíblia nos mostra que acabou o embate. E essas coisas aconteceram onde João estava batizando, em Betânia. É no ministério que acontece. É no lugar onde Deus te chamou para trabalhar. É lá no lugar onde Deus te plantou.
É lá no lugar onde Deus te chamou para ser alguém lá naquele. É lá nesse lugar que vai acontecer alguma coisa. Não é na casa do vizinho que você vai ter que resolver o problema do vizinho. Não é no problema da intercessão da irmã Maricotinha. É no problema da intercessão que está acontecendo na sua casa. Não é na igreja do vizinho, é na sua igreja. Não é o fulano de tal que tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. É você. É no seu ministério. É no que você está ouvindo. É no lugar onde Deus te plantou. É nesse lugar onde você vai enfrentar esses embates. E é nesse lugar que Deus te chamou para vencer, na identidade que Ele deu para você. João teve que dizer quem ele não era, para que ele pudesse afirmar na Bíblia, na palavra, quem ele era. E depois que João fez tudo isso, ele teve que defender aquilo que ele fazia. E ele não defendeu com arrogância, porque se você for olhar para o testemunho de João, você vai ver um homem que tem consciência bíblica daquilo que ele faz, daquilo que ele foi chamado para ser, mas ele tem consciência de quem é Deus na vida dele. Ele sabe que por mais que ele esteja fazendo uma obra extraordinária, Deus é maior que ele. Deus veio antes dele, Deus é depois dele. Deus é aquele que faz uma obra muito maior e muito mais poderosa e muito mais consolidadora do que aquele faz. João Batista sabe de tudo isso. João Batista é aquele que um dia depois, a palavra de Deus diz que Jesus chega para se batizar, para dar um exemplo. E quando ele chega, a Bíblia diz que João vai lá e insiste com ele. Ele diz, não João, por hora deixa assim, eu que tenho que fazer isso aqui mesmo, porque eu tenho que cumprir o protocolo. E João vai lá e batiza Jesus. E Jesus, a partir daquele momento, ele é inserido oficialmente no ministério. E Jesus vai, e ele alcança um ministério muito mais poderoso do que o de João Batista, a ponto de, diz a palavra de Deus, a ponto de 2 discípulos de João, diz a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, 2 discípulos de João vêm lá, os discípulos de Jesus, e Jesus chega lá e cura, e ressuscita mortos. A palavra de Deus diz, depois que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, depois que Jesus cura o servo do centurião, a Bíblia diz que os servos de João Batista, eles vão lá, eles estão acompanhando tudo, e eles chegam lá dizendo, olha aí mestre, ó, sabe aquele Jesus que tu batizou, que tu vive falando bem dele? Traíra, rapaz, está lá, ó, tomando nossos discípulos tudinho. E João diz, gente, eu não já falei para vocês que ele era antes de mim? Ele tem a primazia. Não interessa se ele abriu uma igreja aqui no mesmo bairro, se ele é Deus, ele é o dono de todas as igrejas. Não interessa se eu estou perdendo membro, porque fulano de tal foi para outro lugar, porque fulano de tal agora está seguindo Jesus, não interessa, o que interessa é que aquele que começou a boa obra em mim, ele ainda não completou, ele está realizando a obra aqui, e ele é maior do que eu, ele vai colocar quem ele quiser, ele vai tirar quem ele quiser, e a obra dele vai continuar na minha vida, porque ele é Deus nesse lugar. A Bíblia diz que João diz isso, e ele fala, olha, não se preocupem, tudo bem, deixa crescer, deixa eu formar aqui, para de repente, como disse o pastor Gênesis ontem, deixa Deus fazer a obra aqui, para curar, para restaurar, para limpar, para tirar toda imundície, para que eu possa enviar, tudo bem, eu tenho visão de reino, deixa. Porque diz a palavra de Deus em João 3,30, por mais que eu faça de tudo, o que importa na minha vida é que eu diminua, para que Ele possa crescer na sua glória. Que eu diminua e que a glória de Deus apareça, porque nada do que eu fizer nessa terra é glória pessoal, tudo é dele. Toda glória, toda honra, toda majestade, todo poder, todo domínio, todo louvor, como nós cantamos aqui, pertencem a Ele. E isso é de uma sabedoria, de uma profundidade, de uma riqueza, como diz a palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 11. Diz Paulo, louvando a Deus, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento do Altíssimo, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu primeiro a Ele para que possa ser restituído? Em outras palavras, Paulo está dizendo, não existe ninguém além de Deus, maior que Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Importa que Ele cresça.
E se eu tiver que abrir mão de algo aqui? Se eu tiver que abrir mão de uma glória passageira aqui? Se eu tiver que abrir mão de 1 ou 2 discípulos aqui? Não porque eles vão se desviar, que isso aí é perder realmente, mas é porque eles vão crescer no reino, que seja. Porque a glória de Deus crescendo no reino, através da vida deles. E de qualquer forma, em Cristo, eu não estou perdendo, eu estou ganhando, porque aqueles que eu abro mão e envio, estão crescendo no reino, e eles estão crescendo no reino através de alguma coisa que eu iniciei na vida deles. Então não é perder, em Cristo é sempre ganhar. Então você vai ganhar, quando você souber quem você é, quando você disser quem você não é, e quando você souber quem é Deus na sua vida, e o que você tem que fazer em Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Importa que nós nos desvencilhemos de todo esse inchaço, de toda essa glória de homens, de toda essa porfia, de toda essa competição, de tudo aquilo que às vezes não passa de movimento na nossa vida, de tudo aquilo que não passa às vezes de um momento, de tudo aquilo que não passa de uma falta de compromisso com a unção que Deus tem derramado aqui nesse lugar. Importa que a gente tenha compromisso com aquilo que a gente com a unção que Deus tem derramado nesse lugar, com a ministração que Deus tem nos dado nesse lugar, que a gente tenha compromisso, que não seja só um negócio de momento, que não seja só um negócio, sabe, que a gente vai aqui viver isso por 5 minutos, chegar lá fora, daqui a 1 semana a vida é a mesma, daqui a 2 semanas nada muda, daqui a pouco tempo a gente encontra um cara no trânsito e de repente a gente não consegue dar o testemunho que o pastor Douglas deu. Que isso não aconteça conosco, porque nós não fomos chamados para isso. Que no nosso dia a dia, no nosso respirar, no nosso trabalho, na nossa igreja, fora da nossa igreja, nós sejamos seus servos e Ele seja sempre Deus em nossas vidas. Um Deus que nos tirou das trevas para a luz, um Deus que nos transformou, um Deus que nos tirou da derrota para uma vitória que é sobre toda vitória em Cristo. Sabe, queridos, mesmo que nós tenhamos consciência de tudo isso, como João tinha, eu quero finalizar dizendo isso para você. É possível que a gente em algum momento seja pego pelo desânimo, não é verdade? Fala a verdade, todo mundo já desanimou algum dia na vida, e nós somos suscetíveis a, às vezes, passar por sérios desânimos. Eu não, pastor. Eu não. Eu estou acima da... você está acima de Abraão. Você está acima de Jeremias. Jeremias desanimou. A palavra de Deus diz, e ele tinha razão para isso. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 20, que Jeremias virou para Deus. A diferença desses homens é que eles levam a reclamação deles para Deus, para a origem do desânimo, para aquilo que é alvo do desânimo deles. Origem não, alvo. Eles estão desanimados.